Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amados, eu me sinto muito honrado pelo convite, por estar aqui com vocês e por ter a oportunidade de tratar desse tema tão importante para a nossa vida cristã e a nossa caminhada com Deus. Como o pastor Dirley me apresentou, sou ali pastor da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato. Eu pastoreio aquela igreja juntamente com o nosso pastor titular, que é o pastor Josué Meninel. Então eu quero trazer também o abraço dele e o abraço também, a saudação dos irmãos que servem ao Senhor ali em nossas igrejas. E dizer que é uma bênção muito grande, mesmo com a distância, nós podermos desfrutar dessa unidade que nós temos em Cristo Jesus. É um prazer também saber que, na providência de Deus, aprove retornar aqui. A última vez que eu estive em Ananindeua foi para buscar minha esposa ali atrás, Camila Rebeca. Então, essa cidade ela me traz lembranças muito boas. Glória a Deus. Fico extremamente feliz, meus irmãos. Nesta noite, então, nesta segunda palestra, nós vamos falar sobre o tema A Doutrina do Pecado na Confessionalidade Batista Reformada. Nós vamos fazer aqui uma síntese, buscar ver como a nossa confissão de fé define doutrinariamente, a partir das Escrituras, a doutrina do pecado, a doutrina da queda, da pecaminosidade humana. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Aqui nesta passagem nós temos a definição bíblica básica sobre o pecado. Mais cedo, o pastor Livando definiu de maneira muito brilhante, profunda e fiel às Escrituras o pecado como uma transgressão, como um desvio dos propósitos de Deus para nós. E aqui este versículo, de maneira bem breve, define o pecado, a transgressão, da seguinte maneira. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora, entendamos a lei aqui não como se fosse um evento da natureza, um padrão que simplesmente surgiu isolado, sem conexão com outra coisa. Não, a lei aqui deve ser entendida como uma expressão da vontade santa de Deus. A vontade de Deus é o próprio Deus em sua natureza infinita e perfeita. De maneira que, por implicação, essa transgressão da lei de Deus é uma ofensa contra o próprio Deus. É nós, como criaturas feitas para amar e servir o Criador, odiando a Ele e nos rebelando contra Ele. Cristo disse: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Qual é a raiz, a fonte da obediência? Amor por Deus. Por implicação, qual é a fonte, a raiz da desobediência para com Deus? Ódio, que é o contrário do amor. Se fosse amor, isso geraria obediência. Mas se está gerando desobediência, é ódio. Tudo isso está implicado nesta questão do pecado. E a nossa confissão vai tratar de maneira mais profunda as outras implicações. Então, amados, hoje nós vamos tratar sobre o tema do pecado. E essa conferência inteira é para tratar da doutrina do pecado. Esse não é um tema com o qual a maioria de nós está familiarizada, ou mesmo que nós gostemos de tratar. Convenhamos, uma conferência cujo tema é a doutrina do pecado não é lá muito atraente. Talvez uma conferência para falar sobre o amor e as bênçãos de Deus fosse mais atraente para nós. Se é assim, então por que falar sobre a doutrina do pecado? Qual a relevância disso? Para nós respondermos essa pergunta e entendermos a importância
de falar sobre a doutrina do pecado, eu peço que vocês imaginem a seguinte situação. Um homem vai até o médico relatando sentir fortes dores no peito ao respirar. O médico então solicita alguns exames e, após analisar os resultados, dá o diagnóstico. Ele constata que este homem está com um câncer no pulmão esquerdo e que esse câncer tem potencial para eventualmente matá-lo. E agora eu pergunto para vocês, será que é importante que esse médico fale do câncer para o paciente dele? Nós sabemos que sim, até porque simplesmente omitir informações sobre a grave doença do paciente, para não o deixar triste ou preocupado, desesperado, servirá apenas para agravar a situação que já é muito grave. Portanto, embora seja muito desagradável que aquele médico fale, dê aquelas más notícias ao seu paciente, é somente depois que essa notícia ruim é dada do conhecimento da sua doença que ele pode ter esperança de cura ao iniciar um tratamento adequado. Essa situação hipotética, então, meus irmãos, entre o médico e esse paciente diagnosticado com câncer, serve para nos ajudar a entender por que nós precisamos, porque é necessário falar sobre o pecado. Porque a verdade de Deus, meus irmãos, o diagnóstico de Deus que Ele dá sobre nós em Sua palavra é que cada um de nós somos pecadores. Além disso, a Bíblia diz que o pecado, como um câncer, ele é mortal. O pastor Elivando leu. O salário do pecado é a morte. Porém, há uma diferença entre o câncer e o pecado. O câncer pode destruir apenas o nosso corpo, mas o pecado, além de muitas vezes destruir o corpo, tem o potencial, como nada mais nesse mundo tem, de destruir também a nossa alma. Portanto, a questão não é se somos pecadores ou não. Somos, porque a Bíblia diz que somos. Deus, em Sua palavra, nos dá este diagnóstico. A questão é, depois disso, nós trataremos o pecado de maneira adequada ou não? Essa é a grande diferença entre todas as pessoas do mundo hoje. Não é que uns são pecadores e outros não. Mas a diferença é, nós estamos tratando o pecado da maneira correta ou não? A única maneira, meus irmãos, de nós tratarmos do pecado de maneira correta é conhecendo o que Deus diz em Sua palavra sobre isso. Ou seja, a única maneira de tratar corretamente do pecado é estudando a doutrina do pecado. Aquilo que a Bíblia diz sobre o pecado. E é exatamente isso que nós buscaremos fazer nos próximos minutos. Mas antes disso, lembre-se que o tema da nossa palestra é a doutrina do pecado segundo a confessionalidade batista reformada. Permita-me então fazer apenas mais essa consideração inicial sobre o que nós queremos dizer por confessionalidade batista reformada. Eu gosto de definir a confessionalidade, o que significa confessionalidade, dizendo que isso faz referência à tradição doutrinária assumidas por certos cristãos e declaradas publicamente por meio de um documento que nós chamamos de confissão de fé. E é justamente por se identificar publicamente com essas doutrinas, como sendo interpretações fiéis da palavra de Deus, que aqueles cristãos, como nós trataremos daqui para frente, ficaram conhecidos como batistas reformados, porque eles se identificaram com doutrinas caracteristicamente redescobertas na Reforma Protestante. Nós temos ali na entrada, os solas,
sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. E também eles, a partir do estudo da palavra, perceberam que, por exemplo, na Bíblia não há nenhum batismo que não de pessoas que creram, que se arrependeram dos seus pecados, que se entregaram voluntariamente para serem batizadas. É por isso que eles ficaram conhecidos como batistas. Entendiam que apenas os crentes deveriam ser batizados, e não os bebês, como era o costume da época. Então, eles sumarizaram as suas crenças nisto que nós chamamos de confissão de fé. Então, tratar de um tema sobre a ótica da confessionalidade batista reformada significa tratar deste tema sob a ótica do que aqueles antigos batistas consideravam ser o ensino fiel das Sagradas Escrituras. Finalmente, eu gosto de pensar na confessionalidade como uma grande memória doutrinária. Imagine por um momento que todo o legado dos cristãos do passado, o legado doutrinário, fosse perdido. E que nós tivéssemos que, a partir de agora, cada um de nós definir por si mesmo o seu próprio cristianismo a partir do zero. Como seria? Sem dúvida, meus irmãos, isso seria ocasião e fonte de muitas heresias destruidoras. Porque Deus deu à sua igreja pastores e mestres, os quais fielmente têm passado o bastão da verdade para outros pastores e mestres, e para outros pastores e mestres, de tal maneira que nós temos um precioso legado doutrinário daqueles que vieram antes de nós. As confissões de fé representam uma parte importantíssima desse legado doutrinário. Então, uma bênção ter essas verdades preservadas para nós em uma confissão de fé. E as confissões de fé são importantes, não porque, de alguma maneira, elas têm a mesma autoridade que a palavra de Deus, mas porque elas nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. É uma ideia completamente errada achar que a confissão rivaliza com a palavra de Deus, mas antes confirma a sua autoridade única. Então, nós vamos tratar da doutrina do pecado à luz da confessionalidade batista reformada. Nós temos muitos documentos confessionais, os irmãos devem conhecê-los. A primeira confissão de fé de Londres, a segunda confissão de fé de Londres, o Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, o Catecismo Batista de 1693, o Catecismo Puritano e vários outros documentos. Nós escolheremos hoje tratar desse tema a respeito do que a Confissão de Fé Batista de 1889 diz, porque este é o principal documento da nossa tradição batista reformada. E eu não quis citar muito outros documentos aqui, para não causar uma certa confusão em nossa mente. Então, uma hora eu cito uma coisa, outra hora eu cito outra, e aí você já não sabe bem se eu citei foi deste catecismo, daquele catecismo. Então, todas as citações confessionais que nós faremos, com exceção de uma ao final, serão da Confissão de Fé Batista de 1689, mais especificamente do seu capítulo 6, que trata da queda do homem, da queda do homem, do pecado e do castigo que o homem recebe por esse pecado. Então, vamos dar uma olhada em nossa confissão. No capítulo 6, que tem 5 parágrafos, através dos quais nós temos uma definição resumida, mas abrangente, a respeito do que é o pecado. Vamos ver, então, o que a nossa confissão diz. No capítulo 6, já no parágrafo 1, ela vai dizer, como o pastor Elivando já disse mais cedo, que Deus criou o homem reto e perfeito. A retidão significa a sua justiça original, e a perfeição significa a ausência de defeitos. O homem não possuía defeitos. Então, como ele caiu?
os teólogos vão dizer que, embora o homem não seja defeituoso, ele era defectível. O que significa defectível? Passível de defeitos, passível de falhas. Ele não era falho, mas era sujeito a falhas. Ele não era corrompido, mas era sujeito à corrupção, o que de fato veio acontecer pelo pecado. A este homem puro, reto, perfeito, Deus lhe dá um mandamento, como um pacto de obediência, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, prometendo vida em caso de cumprimento, mas morte em caso de desobediência. Quando Deus diz ao homem, lá em Gênesis 2, versículos 16 e 17, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é uma ameaça, mas também está implicada aqui uma promessa. Se você não comer, você não morrerá. Mas no dia que comer, morrerá. Então Deus coloca o homem sob um pacto. Deus coloca o homem sob uma condição. Se você comer, morrerá. E disso implicamos que o homem viveria se não pecasse. E nós seguimos o fluxo da história da redenção, vemos que os nossos pais não mantiveram por muito tempo esse estado honroso, mas caíram ao transgredir o mandamento de Deus. Eles caíram por meio da tentação da serpente. Percebam quão forte é a tentação e quão atraente e sedutor é o pecado. Se mesmo um homem santo, num lugar santo, que via a Deus face a face, é corrompido pela tentação e cede, quanto mais nós. Por isso é uma tolice tremenda achar que, por exemplo, se viesse uma perseguição e nós fôssemos perseguidos, nós nos tornaríamos crentes mais santos. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo, livrai-nos da tentação, porque é algo muito forte. Se corromper os nossos pais, não pense que você, pecador como é, poderá resistir facilmente à tentação. Satanás, valendo-se da astúcia da serpente, vai e seduz Adão e Eva. Isso é impressionante, porque Deus disse, se você comer, você morrerá. E o que Adão e Eva fizeram? Não creram. Mas depois o diabo vem e diz, se você comer, você não vai morrer. Pelo contrário, você será abençoado, abençoada, Eva. Você será como Deus. E ela crê na palavra do diabo. E não apenas crê, mas age conforme a palavra do diabo. Perceba que pecado horrível. Então é assim que os nossos pais caem em pecado e que a corrupção entra no mundo. Mas é interessante que a nossa confissão, aqui já no parágrafo 1 ainda, vai dizer que mesmo neste momento em que parecia que tudo estava dando errado, que os planos de Deus estavam sendo frustrados, que Satanás estava triunfando sobre Deus, no finalzinho do parágrafo 1 é dito o que Deus, toda essa situação de queda, de acordo com o seu sábio e santo conselho, agradou-se de permitir, tendo determinado ordená-lo para sua própria glória. Mesmo nesse momento mais trágico da história da humanidade, Deus não estava sendo pego de surpresa. Mas, de alguma maneira, Deus estava agindo na sua soberania, como sempre age, para das piores tragédias, tirar as maiores bênçãos. Dos maiores pecados, tirar a maior salvação. Para da tragédia do primeiro Adão, tirar o triunfo do segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que aquilo que nós ganhamos em Cristo é muito mais do que nós perdemos em Adão.
Então vamos para o parágrafo 2 da nossa confissão do capítulo 6. O parágrafo 2 fala da culpa imputada a toda a humanidade. Ele começa dizendo que nossos primeiros pais, Adão e Eva, por esse pecado caíram da sua retidão original e perderam a sua comunhão com Deus. Entendamos, quando a Bíblia diz que o Evangelho nos justifica pela fé, ele não quer dizer apenas que nós adquirimos uma condição mais santa, mais justa, ou que nós apenas nos livramos de uma condenação ao inferno. Mas essa justificação, ela é o meio necessário para que nós voltemos a ter comunhão com Deus. Então as virtudes não são para nossa própria exaltação, a justificação não é apenas para que nós tenhamos uma justiça própria e nos gloriemos nela, mas é para que sejamos habilitados a novamente ter comunhão com Deus. Comunhão essa que nós perdemos com o pecado. Não apenas eles pecaram em si mesmos e perderam essa comunhão, mas também a culpa deles foi imputada a nós. Então é dito que nossos pais pecaram e por esse pecado perderam a sua retidão original e a sua comunhão, e nós neles. O pecado de Adão e Eva, de alguma maneira, afeta a nós também, porque eles eram os nossos representantes, eles eram pessoas públicas. Ou melhor, Adão era uma pessoa pública. Adão era o grande representante de toda a humanidade, inclusive de sua própria mulher. Quando Adão recebe o mandamento, Eva nem tinha sido criada ainda. E quando Eva come do fruto, os seus olhos não são abertos. Os olhos só são abertos quando Adão come, porque Adão sim era o representante de toda a humanidade, de Eva e de nós todos. É por isso que a confissão vai dizer a seguir que essa morte e essa corrupção não pararam apenas em Adão, mas corrompeu a todos nós, todos os descendentes, toda a humanidade que vieram depois de Adão e Eva. E a confissão diz então que nós pecamos nele, pelo que a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos no pecado e completamente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Por causa do pecado de Adão, a morte veio sobre todos. Todos nós vamos morrer. A diferença está apenas na data. Uns vão morrer antes e outros vão morrer depois. Mas todos vamos morrer. Por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva, que nos corrompeu a todos. Porque uma criança, um bebezinho morre. Por causa do pecado e da corrupção dos nossos primeiros pais. Perceba então que não há nada de bonito no pecado, não há nada de bom, há só maldade. É por isso que os antigos teólogos definiam o pecado como o mal dos males, a pior coisa que existe no universo, pois a sua natureza é só causar morte e destruição. Então a morte veio sobre todos, todos nos tornamos mortos no pecado, completamente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. O pecado não apenas causa a morte corporal, a corrupção corporal e a separação entre a alma e o corpo. O que é a morte? A separação entre a alma e o corpo. Como Tiago diz, assim como um corpo sem alma está morto, a fé sem obras é morta. Ou seja, o que é um corpo morto? Um corpo sem alma. Quando há uma separação entre a alma e o corpo se corrompe. Mas o pecado ele é tão maligno, a sua natureza é como uma lepra tão contagiante, tão destruidora, que é capaz também de contaminar a alma, de corromper a alma. E a nossa confissão diz assim: e eles se tornam mortos no pecado e completamente corrompidos em todas as faculdades da alma e do corpo. Então perceba que o pecado também afeta a nossa alma, corrompe a nossa alma, de maneira que a nossa alma já não é aquilo que Deus queria que ela fosse, no seu desígnio original, porque ela está
corrompida pelo pecado. Se o pecado, meus irmãos, corrompeu a nossa alma, será que nós podemos dizer que ele corrompeu também as nossas emoções, os nossos sentimentos? Hoje nós temos uma grande epidemia na nossa sociedade, as doenças psicológicas. Eu sou psicólogo, o tempo todo eu estou lidando com essas questões, mas há um problema de tratar dessas questões, muitas vezes, porque não se faz o diagnóstico correto. Se o diagnóstico não é correto, o tratamento não é correto. Eu estou doente de câncer, eu preciso do quê? Dipirona. Dá para tratar uma pessoa com dipirona se ela está doente de câncer? Não. Se o problema for espiritual, não adianta você tentar tratar o corpo. E se o problema é no corpo, também não dá para tentar tratar de maneira espiritual e simplista. Será que o pecado, então, pode ter corrompido a nossa alma e transformado a nossa alegria em tristeza? Será que ele pode ter nos afastado de Deus e feito uma separação entre nós e Ele, que é a nossa luz, o nosso bem, a nossa alegria, e transformado essa alegria em angústia, em depressão? Será que ele pode ter transformado a nossa esperança em desespero, a nossa confiança em ansiedade e hesitação? Nós vamos falar mais sobre isso na terceira palestra. Mas certamente o pecado é a fonte de muitas doenças. São doenças psicológicas, mas são doenças, em sua maioria, espirituais. De tal maneira que nós precisamos tratá-la de maneira espiritual. Se uma pessoa pecou e vem angústia e tribulação sobre a sua alma, é tolice sedá-la. É como alguém que tem uma grande decepção e vai lá para o bar encher seu corpo de álcool. Isso vai resolver o problema? O problema dele é uma angústia mental. Encher o seu corpo de álcool vai resolver o problema? Momentaneamente. Porque ele vai ficar entorpecido. A sua mente vai momentaneamente ter uma sensação de alívio. Mas quando passar o efeito do álcool, tudo volta como antes e ainda pior. Então, nós precisamos ter entendimento do que está afetando a nossa alma para que o possamos tratar corretamente. Porque o pecado nos afetou em toda a extensão do nosso ser, alma e corpo. Depois, no parágrafo 3, nós vamos ver que o pecado ele é transmitido e que nós recebemos uma verdadeira herança maldita dos nossos pais. Porque os filhos de Adão e Eva já nascem corrompidos. Prestem atenção. Nós não pecamos e nos tornamos pecadores. Mas nós pecamos porque nós já somos pecadores, já nascemos pecadores. De maneira que quando pecamos, nós estamos apenas expressando a nossa natureza. Por exemplo, tem uma árvore aqui. Essa árvore é um pé de quê? Aí você fala, não sei, como é que eu vou saber? Mas aí de repente eu vou aqui e pego um fruto, uma manga. É um pé de quê? É um pé de manga, como tem muito aqui, né, na região. Esse pé de manga se tornou um pé de manga quando deu manga? Não era nada, era um pé neutro. A partir do momento que ele deu uma manga, se tornou um pé de manga. É assim? Não, ele já era um pé de manga, por isso que ele deu manga. Porque nós damos os frutos maus do pecado. Porque nós já somos maus. Quem tem filho aqui sabe, você não precisa ensinar o seu filho a ser invejoso para com o irmão dele. Agressivo, murmurador, irado, egoísta, desobediente. Não precisa ensinar ele a querer fazer apenas a sua própria vontade e levar vantagem em tudo. Isso é natural. Isso brota. Agora a disciplina não, tem que ser cultivada com muito esmero. Por quê?
Porque somos pecadores, inclinados para o pecado. Desde cedo, desde a mais tenra infância, nascemos com a natureza corrompida. A seguir, no finalzinho do parágrafo 3, é dito assim: nós também somos escravos do pecado e somos sujeitos a todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Tudo que pode verdadeiramente ser chamado de ruim em nossas vidas é por consequência do pecado. É por isso que a Bíblia diz: do que, pois, se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, porque apenas o pecado é um motivo de queixa legítima. Pois é apenas o pecado que nos traz a uma situação verdadeiramente miserável, meus irmãos. Mas a nossa confissão ela é tão maravilhosa que, em meio a esses tons tão tristes, ela diz assim: eles são escravos do pecado, sujeitos à morte e a todas as misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. A nossa confissão faz questão de dar esse sopro de esperança e de fazer essa luz brilhante resplandecer no meio dessas trevas. Nós, por nós mesmos, viveríamos em pecado, morreríamos e entraríamos em cadeias eternas no inferno. Mas Cristo, pelo muito amor com que nos amou, veio, assumiu o nosso lugar, pagou a pena que nos era devida, recebeu o salário que nós tínhamos trabalhado e éramos dignos de receber, a morte. E viveu uma vida perfeita, de obediência e submissão ao Pai, de respeito e guarda da lei divina, e acredita essa justiça a nós. Louvado seja Deus. Um grande pregador, Paul Washer, certa vez perguntaram a ele: por que você prega tanto sobre o pecado? E ele disse: porque eu quero que você ame mais a Deus. E a pessoa não entendeu. Enquanto nós não entendermos de quão grande era a situação terrível que nós estávamos pelo pecado, jamais entenderemos a tão grande salvação que Jesus veio nos trazer. Às vezes parece que o que Jesus fez por nós é comum. Parece que foi pequeno. E o motivo pelo que nós não nos alegramos tanto com as boas notícias, o Evangelho, é porque nós não nos entristecemos muito com as más notícias. É como o Senhor Jesus Cristo diz: tocamos-vos flauta, cantamos lamentações e vocês não choraram. Tocamos flauta e vocês não se alegraram. Como nós não entendemos a profundidade da terrível condição em que estamos pelos nossos pecados, não conseguimos desfrutar plenamente do estado glorioso e de liberdade que Cristo veio nos trazer. Vocês percebem isso, meus irmãos? Eu não estou falando aqui uma mera palestra, eu não estou falando aqui apenas de uma doutrina teórica, eu estou falando daquilo, das verdades das quais a nossa vida depende. Não é algo teórico, é algo extremamente prático, tem a ver com o nosso relacionamento com Cristo, a nossa comunhão com Deus e com o seu Santo Espírito. Que nós, ao estudarmos a doutrina do pecado, possamos apreciar mais a pessoa do nosso bendito Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Partindo para o parágrafo 6, é dito que dessa corrupção original, desse pecado, dessa corrupção que herdamos já em nosso nascimento, é que procedem todas as transgressões atuais. Como eu lhes disse, nós não pecamos porque nós temos uma boa intenção e cometemos um deslize. Nós pecamos porque nós somos maus, porque somos inclinados ao pecado. Essa corrupção que há em nós vai nos levar a mais pecado. Vocês já viram as pessoas assim, né? Ela começa com um pouquinho, daqui a pouco ela dá um passo a mais. Daqui a pouco ela chega numa tal situação que nós perguntamos assim: como é que essa pessoa veio parar numa situação dessa? O pecado é como o fermento que leveda toda a massa
ele é totalmente maligno. Um pouco de pecado levará você a mais pecado. E aí você pensa, eu estou enrolado apenas com uma teia de aranha. Quando eu quiser, eu me sacudo e me liberto. Mal sabe você que você está preso com correntes. E você tem ido cada vez mais fundo no pecado porque você está preso. Você diz assim, quando eu quiser eu paro. Mentira, você não vai conseguir. Você está preso. E é da natureza do pecado gerar mais pecado. E a pessoa se afundar cada vez mais. Então, por causa dessa natureza pecaminosa agindo em nós, um ódio ao bem e um amor ao mal. As pessoas na nossa sociedade que estão completamente entregues ao pecado, há nelas um amor ao que é mal. Pessoas militam pelo aborto. Você quer uma prova da depravação e da pecaminosidade humana maior do que essa? Alguém lutar, militar, para que se mate uma criança no próprio ventre? Mas eu vou além, não apenas a vida desses bebês são desprezadas e tratadas como nada. O próprio Deus é desprezado e tratado como nada. As pessoas vivem as suas vidas como se Deus não existisse. Veja, não é que elas manifestam o seu ódio dizendo assim, eu te odeio, Deus. Não, elas simplesmente vivem as suas vidas como se Deus não existisse. Não, eu acho até que Deus é importante, eu acho que Jesus é importante e a religião tem um papel social muito importante na vida das pessoas. Mas, olha, religião não é para mim. O maior pecado é desprezar o maior bem. O maior pecado é quebrar o maior mandamento. É não amar a Deus sobre todas as coisas. Nós odiamos aquilo que é bom. E nós amamos aquilo que é mal. De onde provém isso? Da nossa natureza maligna. Então, o pecador não é uma vítima. Ele é um transgressor, um culpado, um maligno. Sim, existe um lado em que nós estamos doentes do pecado, e nesse sentido somos, sim, vítimas. Mas, num sentido muito real, nós somos culpados, porque provém de nós este mal, essa inclinação ao mal. Percebam isso. Percebam como nós temos uma aversão às coisas santas. Se eu dissesse assim para você vai passar 15 minutos apenas assistindo aquele filme. Disse, não, se for desse jeito eu não vou nem começar. 15 minutos? Não. Eu quero assistir o filme todo, mas é 2 horas de filme, não tem problema nenhum. Agora, se eu falar assim para você vai ter que passar 1 hora lendo a Bíblia. Nossa. Enfia logo uma faca no meu coração e me mata. Eu acho melhor um castigo desse do que uma tortura dessa de passar 1 hora lendo a Bíblia. 1 hora orando. Jejuar. Mas como assim jejuar? A Bíblia diz, nós comemos e bebemos para a glória de Deus, então eu prefiro comer e beber para a glória de Deus do que passar fome para a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos avessos às coisas espirituais. Entende? Se Deus diz assim, você precisa jejuar, você não vai jejuar, mas se o médico falar assim, você precisa jejuar, você vai jejuar ou não? Sim, por quê? Jejuar é só para agradar a Deus, eu não vou fazer. Agora, quando o médico falou que eu tenho que jejuar, aí eu preciso jejuar mesmo, porque aí eu vou agradar a mim mesmo, né? No sentido de eu vou buscar minha própria saúde. Perceba que nós somos avessos às coisas espirituais. Porque nós somos avessos ao próprio Deus, à santidade de Deus. E é só conhecendo a profundidade dessa maldade que há em nosso coração que nós possamos buscar a Deus, nós podemos buscar a Deus clamando por arrependimento verdadeiro. E buscando uma santidade real, porque a pecaminosidade manifesta-se em nós, fazendo com que nós sejamos meramente frequentadores de igreja. Nós nos importamos com o que o pastor vai pensar de nós,
o que aquele ou aquela irmã vai pensar de nós. Mas nós estamos muito sossegados com o que Deus pensa de nós, não nos preocupamos muito com isso, não. Afinal de contas, Deus perdoa tudo mesmo. Não, o pecado é mau, porque é um pecado cometido contra Deus, diante da face de Deus. O parágrafo 5º da confissão, e nós terminamos, ele vai dizer que os cristãos ainda são pecadores. E aí nós lembramos daquela frase de Lutero, que diz que os cristãos são simultaneamente justos e pecadores. Nós ainda somos pecadores, mesmo depois justificados. A confissão diz: essa corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. Você pensou assim, ó, quando você se converteu: nunca mais eu vou voltar a praticar aqueles pecados. Pornografia, adeus. Tentações sexuais, nunca mais. Agora eu vou ser só de Jesus. Mal sabia você que o pecado não estava morto. Estava apenas mortificado, que ele ia te encontrar na esquina seguinte. E aí, de repente, você percebeu em si mesmo aqueles mesmos desejos pecaminosos de antes. As mesmas tentações. Os mesmos desejos maus. O mesmo descontentamento. Eu pensei que eu era crente agora. Será que eu sou salvo? Não, não pode uma pessoa que tem uns pensamentos desses, mesmo na hora do culto eu tenho esses pensamentos. Não é possível que uma pessoa dessa seja salva. Você não entende a profundidade do pecado. Durante toda essa vida, você levará esse traidor no seu peito. E ele é tão terrível de um jeito que ele vai com você até a porta do céu. Durante essa vida, o pecado permanece em nós. Deus tem santos propósitos em permitir que o pecado permaneça em nós. Não é que ele não tem poder, não é que a obra da regeneração é falha, não é que o Espírito Santo não é poderoso para destruir o pecado completamente. Mas é que mesmo o pecado desempenha um propósito de Deus em nossas vidas, humilhando-nos, mostrando a nossa dependência de Deus, a nossa fraqueza e como Cristo é, como nós somos totalmente necessitados de um Salvador como Jesus Cristo. Pois sem Ele, o pecado nos dominaria totalmente. E a confissão continua. E embora ela seja perdoada, essa corrupção que permanece em nós, e mortificada através de Cristo, tanto ela mesma quanto as primeiras moções dela, são, portanto, e propriamente pecado. Irmão, entendam, o pecado do crente não é um pecado gourmet. Não é um pecadinho. Não é uma culpa menor. Pelo contrário, os maiores pecados são os que nós cometemos quando crentes. Porque antes nós pecávamos contra o Criador. Mas agora nós pecamos contra um Pai amoroso. Certamente, todos vocês vão concordar que dar um tapa na cara de uma pessoa é errado, mas dar um tapa na cara do seu pai é mais errado ainda. Os pecados que nós cometemos são contra um Pai amoroso. Não pensemos levianamente do pecado. Não tratemos como se fosse um deslize, uma falha, uma imperfeição. Não, é maldade. É traição contra o seu Pai. É desonra. É cuspir na face de Cristo. Consideremos o pecado como ele realmente é. Uma tragédia. É terrível que os cristãos do nosso dia, como nós vamos ver na última palestra também,
tenham normalizado o pecado. O pecado se tornou a norma entre nós. Nós nem lutamos mais contra o pecado. Infelizmente, o cristão novo chega na igreja querendo ser santo, querendo ser mais parecido com Cristo, querendo ser mais livre do pecado. Quando ele olha para o nosso exemplo, ele nos desanima. Ele se desanima. Por quê? Ele não vê em nós essa luta. Nós estamos acomodados. Não há uma batalha até o sangue contra o pecado. Nós não entendemos que o pecado nos separa de Deus. O pecado não vai te separar do seu emprego, não vai te separar da sua esposa, não vai te separar das melhores coisas dessa vida. Tudo isso seria muito ruim. Mas o pecado nos separa de Deus, faz uma separação entre nós e Deus. Meus irmãos, se isso não for suficiente para quebrantar o seu coração, não sei o que seja. O pecado nos separa do maior bem, da maior delícia, daquilo que é todo o nosso prazer e esperança, a pessoa bendita do nosso Deus. Então, meus irmãos, todos nós somos pecadores. E a Bíblia prescreve o remédio para isso. Qual é o remédio para o pecado? Eu fiz errado, agora eu vou tentar fazer certo. Não! Eu vou me esforçar para não cometer mais. Não! Só tem um remédio bíblico para o pecado. Arrependimento. Arrependimento diário. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo nos ensina: Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque nós precisamos do pão todo dia. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir o sustento diário todo dia. O nosso corpo precisa disso. Mas Ele também nos ensina: perdoai as nossas ofensas, perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Porque Ele nos ensinou a pedir o perdão dos nossos pecados. Porque assim como o nosso corpo precisa de pão, a nossa alma precisa diariamente de arrependimento. Porque nós pecamos contra a vontade divina diariamente. Qual a primeira tese de Martinho Lutero, das suas 95 teses? Quando o Senhor disse, arrependei-vos, Ele queria que a vida dos crentes fosse um constante arrependimento. Você já se arrependeu hoje? Você já pediu perdão pelos seus pecados? Você já levou-se, já se colocou diante de Deus em um exame sincero? Thomas Watson, no seu livro A Malignidade do Pecado, ele diz que o verdadeiro crente, aquele que verdadeiramente se arrependeu, no seu coração, ele abomina o pecado. E na sua vida, ele abandona o pecado. Você está abominando o pecado? Sim, William, eu odeio o pecado. Mas como você pode odiar o pecado se você continua praticando ele? Isso é sério. Não estamos falando apenas de uma prática ou da ausência dessa prática. Estamos falando da nossa comunhão com Deus, do amor que nós temos por Deus e do ódio que nós temos pelo pecado, que é o oposto de Deus. Mas para que sejamos perdoados, meus irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados. A nossa confissão também, no capítulo 15 e versículo 4, diz: assim como o arrependimento deve continuar por todo o curso das nossas vidas, devido ao corpo de morte e às moções dele, assim também é dever de cada pessoa se arrepender dos seus pecados particularmente conhecidos, de maneira particular. Por último, o que é o arrependimento? Aí nós temos uma boa definição no Catecismo Puritano, na pergunta 70. Pergunta-se assim: o que é o arrependimento para a vida? E a resposta: arrependimento para a vida é uma graça salvífica pela qual um pecador,
tomado por um verdadeiro senso do seu pecado, sentindo o pecado, conhecendo o pecado, mas também uma apreensão da misericórdia de Deus em Cristo, com tristeza por causa dos seus pecados e odiando-os, converte-se deles para Deus, com o firme propósito de esforçar-se por uma nova obediência. Não se esqueçam, meus irmãos, ou nós estamos no pecado, ou nós estamos em Cristo. Ou nós estamos voltados para o pecado, ou nós estamos nos convertendo do pecado e nos voltando para Deus. Por fim, a última reflexão. Como está você? Como está a sua alma diante disso? Eu sei que essa não é uma pregação em que o pregador urge com seus ouvintes para examinar-se à luz das verdades pregadas, mas eu não consigo pregar a palavra de Deus se não aplicá-la assim, pessoalmente a nós, porque não há nada mais prático no mundo do que a palavra de Deus. Como está a nossa alma diante de Deus? Cristo morreu para livrar você desses pecados. Será que você vai acalentar os pecados? Será que você vai ser amigo do assassino de Cristo? É por isso que a Bíblia diz, quem quer ser amigo do mundo, do pecado, se torna um inimigo de Deus. Examine-se. Se você está continuamente buscando se arrepender do pecado, anime-se. Isso é obra do Espírito Santo em sua vida, conduzindo você à conformidade com Cristo, à santificação. A maior prova de que alguém é crente não é que essa pessoa não cai em nenhum pecado, mas é que ela não permanece no pecado. Uma ovelha pode cair na lama, mas ela não vai permanecer na lama. Quem gosta de lama não é ovelha, é porco. Por outro lado, você gosta de pecar? Vamos ter uma conversa franca e bem direta aqui. Você gosta? Você gosta de ver imoralidades no Instagram? Você gosta? Você gosta de se trancar no seu quarto quando ninguém está vendo? E fazer algo que você jamais faria em público? Você dá vazão à inveja, à amargura, ao ressentimento? No fundo do seu coração, você não está nem aí para Deus e para a sua palavra, e para o culto, e para os pastores, e para os pregadores? Se é assim, o seu estado é terrível. Você está preso no seu pecado e caminhando para o inferno. Não, mas eu estou na igreja, mas você está indo para o inferno do mesmo jeito. Aliás, a sua condenação vai ser ainda maior. Mas há esperança para você que ama o pecado, porque Cristo pode te dar um novo coração. Arrependa-se, porque você morreria. Porque você odiaria quem te quer bem e amaria a quem quer te matar. Então eu chamo aqueles que estão vivendo no pecado a se arrependerem, a se voltarem para Cristo. Pois certamente Cristo não vai lançar ninguém fora, se nós formos a Ele, com lágrima nos olhos e com arrependimento sincero, meus irmãos, sincero. Não apenas da boca para fora. Nada mais entristece um coração do pastor do que ver as pessoas brincando com o pecado. Nada. Porque a nossa grande tarefa é conduzi-los a Cristo como uma virgem pura. Arrependam-se dos seus pecados e voltem-se a Cristo de todo o coração. Vamos juntos ao encontro de Cristo e Ele nos livrará dos nossos pecados. Vamos orar. Hoje